Ok? Vamos lá, hein? Atenção, 3, 2, olha o último top, arbitragem é o tema 1. Fala, galera do De Placa! Tô na área aqui com o Péricles Bassols, ex-árbitro FIFA, o nosso comentarista de arbitragem no time do Esporte Interativo. Terminou o primeiro turno do Brasileirão, então antes da gente analisar os cinco principais erros da arbitragem nesse primeiro turno, eu já faço o pedido para você deixar o like aqui no vídeo, se inscrever no canal, habilitar a notificação e venho parabenizá-lo, Bassols, porque o último vídeo ultrapassou a barreira dos 100 mil, 110 e muito mais. Muito bem lembrado, Luizinho. Eu ia, inclusive, abrir agradecendo a todos que assistem a gente, dão like, sininhos e se inscrevem. Muito obrigado, foi sensacional, atingimos 130k quase, muito bom. E também muito feliz, Luizinho, porque a gente teve uma última rodada de Campeonato Brasileiro do primeiro turno, muito positiva para a arbitragem, isso me deixa muito feliz. Isso vai ao encontro do que eu venho falando nos programas, no último lance e durante os jogos, que a gente precisa, né, nós árbitros, eu ex-árbitro, mas vivi isso na pele, a gente precisa de treinamento, então uma rodada após a outra, a gente foi conquistando um melhor nível e isso vem com a prática, na verdade. Imagina se esses árbitros pudessem praticar ali no ambiente de treinamento que a CBF pudesse proporcionar. Enfim, é o que a gente tem. Durante o campeonato a gente foi melhorando e atingimos uma boa rodada na 19ª. Mas Bassols, o pessoal é apaixonado por top, entendeu? É negócio de top 5. Então vamos lá. O Bassols selecionou aqui alguns lances. Antes do top 5, né? Para essa rodada que passou, coraçãozinho para a arbitragem 19ª rodada. Coraçãozinho, arrebentaram. Tá, vamos lá então, Bassols. Você selecionou alguns erros, questões técnicas, questões de arbitragem no campo, de VAR. Vamos lá, os 5 principais erros na avaliação de Bassols. A gente abre primeiro com... Depois da notícia boa, né, da boa rodada, vem a notícia ruim, são os 5 principais erros. Vamos do 5 para o primeiro, tá? Exatamente. Vamos do quinto para o primeiro. Isso. E vamos com o jogo do Botafogo com o Atlético Paranaense. Né? Apitou Douglas Marques e teve como VAR o Márcio Góes. Esse lance eu elegi como quinto, porque esse lance o Douglas está de frente para o lance, é um puxão claríssimo, né? Um puxão muito claro, ele está de frente para o lance. Só que, ao contrário de outros lances que a gente vai ver que eu coloquei à frente desse lance, o Douglas não tem a oportunidade de ir ver esse lance no VAR. Ou porque ele impediu o VAR através de uma comunicação muito assertiva, muito forte. Né? O puxão é muito claro, mas ele deve ter sido muito enfático com o VAR em dizer que esse lance, para ele, não teve impacto. O que é um erro da parte dele, mas é um erro também do VAR em não se posicionar, não olhar esse lance por todas as câmeras e falar: ô Douglas, peraí, meu amigo. É muito pênalti. Isso é muito pênalti, vem aqui ver. Então, como ele não teve oportunidade de ir ver para reformar a sua decisão, esse lance é o nosso top 5. Tá bom, é o quinto lugar, e aí eu tô fazendo 2 aqui, porque o Botafogo venceu o jogo por 2-1, né? Então, assim, interferência diretaça. Claro que a gente não pode afirmar que essa é o gol, mas teve uma influência importante dentro do resultado. Só para lembrar e não deixar passar despercebido, esse jogo também teve um lance no final do Carli, que também, esse teve revisão e ele manteve a decisão dele. A arbitragem não foi boa, portanto. Vamos para a 4ª colocação. Top 4. São Paulo e Ceará. Esse lance se deu muita repercussão também. Vamos lá. Então, esse São Paulo jogando de azul, Ceará de preto e branco. Isso aí. Esse é mais um lance que a estreia do Daniel Alves, né? Esse é mais um lance onde o árbitro não teve oportunidade de ir ao VAR rever. E como tem nuances de uma interpretação para um árbitro que está no campo e pode ter visto equivocado, o VAR não chamar para esse lance, na minha opinião, torna esse lance grave. Gilberto Castro, arbitragem de Pernambuco. Isso, e o VAR Rodrigo Nunes de Sá, do Rio de Janeiro. Isso. E o Rodrigo Nunes não se impõe a uma possível comunicação do Gilberto em dizer para ele: olha, para mim foi uma trombada. Cara pálida, como assim uma trombada? Vem aqui ver de novo, porque o VAR existe para isso, para situações o jogo já estava 1-0 que são São claras. Paulo. Exatamente. E aí mais uma situação de lance. Uma situação que poderia mudar, a gente não sabe se ele converteria ou não o pênalti, mas o VAR está aí para isso. Só uma pergunta, a gente sabe que quando acontece uma falta dentro da área, para não termos a tal da tripla punição,
se dá hoje o cartão amarelo? Quando há disputa da bola. Perfeito. Nesse caso, na minha interpretação, não houve disputa de bola. Mas houve disputa de bola. Seria amarelo, não vermelho. Muito bem colocado, Luizinho, porque assim, a FIFA pede para que situações onde o árbitro vá dar vermelho, a não disputa pela bola tem que ser claríssima. Aí tudo bem. Por quê? Só para a gente entender e o pessoal em casa entender. Desigualar um jogo coloca todo o andamento do jogo em xeque, né? Em xeque. Você danifica a igualdade de uma equipe contra a outra e isso é ruim para o espetáculo. Então a FIFA pede que o entendimento de não disputa pela bola seja claríssimo. Ali tem uma bola em contexto, entendeu, Luizinho? Então quando a bola está em contexto, a FIFA pede para a gente baixar isso para cartão amarelo. Seria muito bem feito caso tivesse sido marcado pênalti. Terceiro lance, terceiro erro mais grave ou mais contundente. Às vezes nem é um lance assim de tão flagrante, mas é um erro técnico muito grave. Vamos para a terceira posição. Top 3. Passoals, vamos lá. Vamos lá. Esse é o nosso jogo da semana passada. Rodrigo Carvalhais apitando o jogo do Rio de Janeiro e Rodrigo Nunes de Sá de novo de VAR nesse lance. Um lance que a gente tem que explicar algumas questões técnicas. Vamos lá. A falta marcada, a princípio, foi fora da área, por um desequilíbrio fora da área. E aí aquilo que eu estava te explicando, né? A gente estava conversando sobre esse lance fora do ar. Quando há esse desequilíbrio no ombro e em velocidade, quem jogou bola sabe que um desequilíbrio em velocidade, ele causa uma rotação no corpo e o jogador começa a capengar. Ele começa o processo de desequilíbrio dele fora da área. Visto pelo Rodrigo Carvalhais, que era o árbitro da partida, no campo, fora. Depois, em desequilíbrio, tem esse toquezinho da chuteira. A falta foi na mão aqui. A falta foi na mão. O VAR viu esse toque no pé. O VAR depois enxerga esse toque no pé, esse toque embaixo na chuteira, que para ele é o toque que desequilibra em cima da linha. Então, poderia ter a interpretação de duas faltas aí, uma falta fora e uma falta dentro. Isso justificaria. Como não é uma falta de... Se puder abrir aqui, ó, para eu mostrar... Botar na geral, rapidinho. Bota na geral aí para eu mostrar essa aulinha aqui rapidinho. Não é uma falta de empurrar ou de puxar, que a gente marca ela onde ela termina. Se eu comecei a te puxar... Supondo aqui, Bassols, que a área só começa depois da câmera, tá? Então você vai me puxando, me puxando. Entrei, aí é pênalti. É onde ela termina. Tá. E a de empurrar também é a mesma coisa, onde ela termina. Tá. Não aconteceu isso. Ela tem um desequilíbrio fora e depois um contato que ele acha dentro. Mas o que é muito grave aí? O Rodrigo Carvalhais ser chamado pelo VAR, ir à área de revisão e não estar firme da sua decisão para dizer, Rodrigo Nunes de Sá, eu marquei fora. E esse toque aqui, ele é insuficiente. E seria uma segunda falta. E não é uma falta de puxar ou de empurrar. Ou seja, tinha muito contexto para ele ficar com a decisão dele, manter a decisão dele do lado de fora e não ir para a decisão de marcar um pênalti, que foi o que foi marcado. E para mim é o top 3. E vamos então para a segunda posição. Clássico, jogo sempre muito quente. Antes do clássico ainda, Não, né? Antes do clássico. Top 2. Já estava me antecipando. O clássico vai para o final. Isso. Vamos lá para a segunda posição, então. Botafogo e Fortaleza é o jogo, né? Botafogo e Fortaleza é um pênalti claro, com o árbitro de frente. E por que eu coloco esse lance como top 2? O árbitro era o Wagner Hillway e o Leandro Pedro Voaden no VAR. E Leandro Pedro Voaden de VAR. Por que eu coloco esse lance como top 2? Diferente dos outros lances, o quinto e o quarto, onde o árbitro está de frente e não tem oportunidade de ver, esse lance é top 2 porque, olha só, ele está abrindo a janelinha e vai para a área de revisão. Ou seja, o Voaden falou, Hillway, pênalti, vem a ver. Exatamente isso. O Voaden se comunica, diz para ele que o entendimento é de pênalti e o Hillway vai para a área de revisão ainda preso à decisão dele e mantém a decisão de não penal diante de uma situação de pênalti, claro. A gente vai botar a imagem de novo, né? Porque é fora do lance da bola. A bola está aqui na esquerda e é um enrosco que acontece lá dentro da grande área. E é importante a gente... A gente tem uma lentezinha ampliando, uma lupazinha ampliando esse lance. E aí a bola foi colocada ele volta com bola ao chão porque ele para numa zona neutra, né? Então esse é o lance top 2. Olha lá, olha o empurrão lá. É o pé em cima do Elton Paulista lá atrás, ó. Tem um empurrão lá agora, e tem um empurrão. E um calço e um empurrão. O árbitro provavelmente interpretou algo diferente disso, que ele
capitalizou, né? Que ele forçou... E aqui em velocidade real, acho legal também ficar observando o Wellington Paulista lá dentro da área, ó. Isso, olha lá, ele claramente é tirado da jogada. O árbitro provavelmente está olhando ainda o momento do cruzamento, sim, não faz o que a gente pede para fazer, que é a cabecinha de ventilador, de olhar para o ponto futuro, ele não deve ter feito isso, ou pegou o final do lance e aí não viu completamente. Mas o pior não é isso, o pior é ele ser chamado para a área de revisão e estar preso a algo que ele deve ter visto pela metade e não viu completamente. Posição de número 1, agora sim, clássico rei, Ceará e Fortaleza, o árbitro mais experimentado de toda a Série A do Campeonato Brasileiro, estava no apito, Heber Roberto Lopes. Exato. Mas talvez não seja o único culpado. Não. Vamos ao lance. Vamos lá. O Heber estava apitando o jogo, assistido na cabine do VAR pelo Graziano e Maciel Rocha, do Rio de Janeiro. O Heber marca esta falta que, para mim, nem falta foi, porque o contato é um contato de ombro com ombro. O Heber ficou longe nessa jogada, é uma jogada de contra-ataque, desgarrado, mas o Heber poderia estar mais perto. Uma jogada de ombro com ombro, o contato é fora, como nós vamos ver agora e nós já vimos em outras câmeras, o contato é fora. E, de novo, seguindo aquela aulinha de empurrar ou de puxar, é um contato fora e todo contato que acontece durante o desequilíbrio é fruto do primeiro contato fora. Então, o que acontece dentro da área não é para ser considerado a continuidade da falta ou onde ela termina, porque não é de puxar ou não é de empurrar. Vamos lá. Aqui a gente tem, basicamente, e interpretando as palavras do Bassols, um erro duplo. Primeiro, um erro de interpretação da falta por parte do Heber Roberto Lopes em campo. Isso. O segundo erro, talvez tenha, e aí é um erro grave, porque o Graziani, Maciel Rocha, primeiro concorda com a marcação de falta, isso, que não aconteceu, e informa, porque não há necessidade de falar para o árbitro ir ao vídeo revisar o lance, informa que a falta foi dentro da área. Exatamente. E, portanto, pênalti. Então, por isso que o Heber não vai à área de revisão, porque como é um lance factual, é de dentro ou fora, o Graziani só informa para ele que a falta é dentro, equivocadamente, porque a falta não é dentro, a gente já viu que ela é fora, e o Heber simplesmente sinaliza, olha lá, ele abre a janela e sinaliza. Só para a gente passar aqui para a nossa bonus track, nosso vídeo bônus. Qual deveria ser o procedimento por parte do VAR? Não chamar em momento nenhum, porque já a falta marcada fora da área, era isso? Exatamente, é um lance de falta fora da área não está no protocolo, ele chama por uma falta que ainda é interpretativa e coloca dentro da área. Então ele poderia falar o seguinte, o Heber foi dentro da área, mas eu sugiro a revisão, porque para mim não foi pênalti. Aí deixava o Heber revisar e não marcar o pênalti. E poderia ser uma solução para esse lance. Era uma solução para isso, né? Poderia ser uma solução para esse lance, mas ainda assim seria uma chamada errada. É. E agora, senhoras e senhores, o maior erro do futebol brasileiro em 2019. Não foi na Série A do Brasileirão. Por isso ele entra fora do top 5, entra como um bônus. Bônus track. Bônus track. Por quê? Porque esse lance é o lance que causou mais repercussão, que aconteceu semana passada, o lance que aconteceu mais repercussão e que deu mais repercussão no Brasil, um lance que eu já categorizei aqui como um lance sem nenhum elemento de regra para ter essa marcação de pênalti. Bota na tela. E a gente vai para o lance de Náutico e Paysandu. Eu iluminei o árbitro para mostrar como ele está bem posicionado e depois iluminei a área que ali poderia ter, tá vendo? Ele tá com o braço recolhido. Ela até toca no braço, mas... Toca no braço, mas olha como eu iluminei essa área. Sim. Essa área é porque talvez pudesse haver um último e único argumento de que essa mão tirou a oportunidade de um jogador de vermelho do Náutico ter a possibilidade de arrematar essa bola em gol. E aí o time de azul, que é o time do Paysandu, teria um ganho técnico-tático, que seria um argumento frágil, muito fraco. Ainda assim seria um argumento fraco, mas não tem nenhum respaldo da regra. Esse lance é um lance de infelicidade do Voaden, que está apitando o jogo. Não tem VAR, então não tem auxílio. Se tivesse, ele seria salvo. Mas esse é o nosso bonus track do maior erro do semestre, o maior erro até esse momento do futebol brasileiro. A gente tem só 2 emojis aqui, então eu não vou nem pedir para dar um emoji para toda a arbitragem do primeiro turno. Mas eu quero, porque assim, você pode ter achado razoável. Aqui a gente só está com as 2 opções do muito bom ou do muito ruim. O do muito ruim fica para o top 5. Pro top 5. Opa, peraí, deixa eu ajustar. Pronto, ajustei. Pro top 5 dos piores lances e do bonus track.
e aí não tem como. Mas você vê uma evolução, uma melhora, né? Mas eu vejo uma melhora, vejo um ganho técnico dos árbitros que tem a ver com a sequência de jogos e treinamento, porque eles treinam quando eles apitam. Vamos lembrar disso, pessoal. O árbitro treina quando ele apita o início de cada jogo. Ele não tem a condição de treinar antes, quando está na semana dele, de uma semana normal, de um cidadão normal, que ele deveria estar treinando. Ele não treina de segunda a sexta e apita no sábado? Ele treina quando ele apita o início de um clássico ou de um jogo importante da Série A ou da Série C. E isso é ruim, mas a gente vem ganhando, vem evoluindo. Estamos evoluindo nas chamadas, o VAR melhorou muito nas suas chamadas, o sarrafo subiu, e essa última rodada foi uma prova disso. Parabéns aí para os árbitros. Olha só, você concorda com o top 5 que a gente selecionou? Não concorda? Faltou algum lance? Manda aqui nos comentários. Deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal. Se faltou, manda pra gente, porque a gente depois fala sobre isso. É isso. Um abraço a todos. Valeu, Bassols, nosso árbitro galera. FIFA. E é isso aí. Deixa o seu like, se inscreva por aqui, ative o sino e vamos nessa, na corrente pra frente, para que a gente tenha boas arbitragens no Brasileirão. Próxima. Valeu.